Ser inteligente não se trata só de obter um vasto conhecimento. É saber utilizar esse conhecimento para benefício e desenvolvimento próprio. Afinal, do que adiantaria saber demais se não entende como colocar isso em prática em seu rumo individual? Do que adianta ter tanta noção se não cuida da sua vida direito e nem faz o mínimo por si mesmo? Sendo assim, quer aprender agora como evitar os elementos desnecessários do mundo moderno, se livrando das tendências, estímulos e hábitos ruins, limitando a sua vida social para priorizar o seu rumo e progresso individual, para que finalmente pare de se sentir um perdido, tornando-se totalmente responsável e eficiente para si mesmo, valorizando quem você é de fato e tomando as decisões sábias nos momentos certos, então vamos ao que interessa. Hábito ruim, mente fraca. Os indivíduos não entendem que o que determina suas vidas não são normalmente as grandes ocasiões e decisões, mas sim o que a pessoa faz constantemente em seu dia a dia. Sabe o excesso de conforto que você acha que não vive sem? A bebida que você exagera na sexta ou no sábado? A distração no celular que não deixa o teu cérebro descansar e te estressa ainda mais, sem que você perceba muitas vezes? A falta também de reflexão e os impulsos que tem em nome do prazer ou das facilidades. Então, quando você escolhe esses hábitos, em vez da produtividade e da realidade, quando você substitui o que é certo por aquilo que a longo prazo só te faz mal, quando você abre mão do seu equilíbrio em nome de um prazer momentâneo e de um conforto excessivo, você se adequa aos hábitos ruins da vida e, com o passar do tempo, a sua mente em si se enfraquece cada vez mais. E quantos mais hábitos ruins coleciona, mais fraca ficará a sua mente. Com um raciocínio cada vez mais lerdo, uma criatividade em nível zero, um desempenho e força de vontade quase nulo. Sabe, essas pessoas que passam os anos e estão no mesmo lugar, falando as mesmas coisas. Sabe esses dias que você tem onde só procrastina e não entende mais o porquê não consegue fazer o básico para si? Sabe também essa tua mentalidade, que você sente que o tempo passa e você não é mais o mesmo de antes? Então, em vez de olhar para o problema em si, por que você não enxerga o que causa esse prejuízo psicológico e existencial? Por que você não se olha no espelho e pensa em tudo que faz por si mesmo, na forma como você se trata todo dia, já que não é para se arrepender porque tomou tal decisão errada. Não é para se frustrar por tal chance ter dado errado. É para você simplesmente visualizar apenas o que cada um desses teus hábitos diários te levam a ser. Como eu disse, não são as grandes decisões, nem o plano que falhou, nem a perda importante. É o que você faz no dia a dia que realmente te quebra ou te constrói. E se você está há meses cultivando um corpo preguiçoso, uma mente lerda, uma gula excessiva, um vício, um hábito ruim, mal sabe você que a sua mente já avançou em níveis de fraqueza, que quando perceber, você terá vergonha de si mesmo. E veja bem, é bom ter vergonha nessas horas, porque talvez só a vergonha te faça acordar disso tudo e dar um jeito nessa tua mente e corpo para que finalmente se equilibre de novo. Enfim, esses hábitos ruins, essas distrações ridículas, é tudo influência dos tempos modernos. É a sociedade de hoje querendo enfraquecer o indivíduo para que ele perca a sua unidade existencial. E se você for inteligente o suficiente, com certeza passará a escolher o equilíbrio, se livrando de todas essas contaminações modernas. Acredite, vá na direção contrária da sociedade atual no quesito comportamento e você estará bem. É um fato. O foco individual. Quando você busca a prosperidade,
Muitos serão aqueles que acharão ruim e até se tornarão um inimigo, porque, infelizmente, quem anda pela mediocridade, quem se conforta demais, se sente mal quando vê alguém que consegue o que busca, algo que a pessoa em si nunca nem sequer imaginou. É como se, olhando para o progresso de alguém, essa pessoa visualizasse uma reflexão dela mesma em seu estado mórbido e inferior, porque boa parte das pessoas se encontram nesse nível. Elas estragam a própria vida, se enfraquecem, se confortam e se iludem tanto, são tão alienadas em relação à própria existência e consciência, que não visualizam os seus erros e suas escolhas. Mas quando notam o sucesso de alguém, quando enxergam um indivíduo que soube utilizar o seu potencial da maneira correta, elas enxergam de novo o reflexo delas mesmas. Elas se encontram com as suas verdades que tanto fugiram nesse meio tempo. Então, quando você se concentra em seu foco individual, as pessoas ao redor vão de certa maneira se incomodar, tentar te desmotivar, criticar no geral, porque elas só se sentirão bem quando você falhar, já que o seu sucesso, normalmente, mostra a elas o quanto estão afundadas na mediocridade. Percebe? Enfim, é por isso que nesse foco individual, nesse raciocínio de cuidar de si mesmo e se aprimorar, você tem que evitar comentários sobre isso. Não pode se expor. Tem que crescer discretamente, ser inteligente a ponto de passar despercebido e de forma natural seguir esse avanço oculto. Já que naturalmente você se distanciará, compreendendo o quanto teu progresso é bem mais valioso do que essa vida social que incentiva a mediocridade. A solidão de estar em grupo. As pessoas saem à noite para se encontrarem, comerem, se divertirem, exagerarem um do lado do outro. Se enfiam nas multidões, interagem, enchem a cabeça de barulho alto, gritam, pulam, e sem significado algum, normalmente. Porque uma coisa é você juntar as pessoas importantes da sua vida, comemorar algo em específico e ter aquele momento honesto, onde o pessoal esbande a felicidade e a harmonia, acompanhados de uma boa música, conversa, enfim. Agora, nos prazeres e nas distrações noturnas, nos bares e restaurantes, me parece mais um ambiente com preços cada vez mais caros, diversão cada vez mais forçada e artificial, e uma multidão vazia de princípios e felicidade. Parece que não existe harmonia nem equilíbrio nesses lugares. E você pode se enturmar, conversar, conhecer pessoas. Porém, nesses grupos, você em boa parte das vezes só encontrará a ausência de valor e a solidão pura. Como disse, você conversa, interage, porém não tem ali a compreensão, não tem felicidade e nem honestidade. É só normalmente um bando de gente tentando fugir dos seus problemas ou usando máscaras para fingirem ser o que não são, tentando inflar os seus egos ou algo do tipo. E quem tem um pouquinho de autorrespeito e razão na cabeça, não compra essa mentira, não compra essa experiência falsa, não perde tempo no meio da multidão. Para quê? Para lidar com máscaras? Ser influenciado a exagerar? Pagar uma conta cara por uma experiência vazia que no dia seguinte você nem sequer se lembrará direito? Ao meu ver, sair à noite para ir em lugares assim é praticamente golpe e ilusão, andando felizes de mãos dadas. É bem melhor de vez em quando você só marcar um encontro honesto entre pessoas conhecidas e com uma boa conexão, do que participar de experiências assim. Ah, mas não tenho amigos, não tenho quem chamar. Beleza. Então que tal aproveitar um tempo sozinho? Quanto tempo faz que você não faz algo que realmente gosta sozinho? Sem a interrupção de ninguém, sem influências exteriores, só você e a sua paz. Entende? Aproveitar a tua solitude te preencherá bem mais do que se enfiar nessa multidão que só te trará solidão e influência ruim. Essa é a verdade. Ter a sua própria companhia é bem mais valioso do que essas ilusões da noite.
bem mais. Respeito ao tempo e ao ritmo. Você já teve a sensação de que estava interagindo tanto com as pessoas, saindo demais, se envolvendo em excesso, que esqueceu totalmente do seu rumo individual? Se apegou tanto às distrações, se acostumou tanto com as péssimas companhias e hábitos ruins, que já nem sabia direito para onde estava indo e quem de fato era você? Então, a realidade é que quanto mais você interage, menos ritmo individual terá. Quanto mais gasta com distrações, menos tempo terá para si mesmo. Creio que seja uma equação bem simples de entender. E quando você toda hora sai, aceita, diz sim, se influencia, dá acesso à sua vida, quando você não sabe selecionar e nem ser responsável com teu próprio rumo e tempo, obviamente acabará tendo uma vida manipulada e desperdiçada. Portanto, tenha mais respeito ao seu tempo e ao seu ritmo. Se sabe que não pode interromper as suas obrigações, priorize sempre o teu desenvolvimento e esqueça o resto. Se sabe que não é um bom momento para se envolver, não se envolva. Se entende que o seu tempo é limitado e que dá espaço demais para certas coisas desnecessárias, caia fora e use o seu tempo da melhor maneira, porque essa mentalidade te define como indivíduo. Agora, ignorar essa responsabilidade e autorrespeito, que é o mínimo que deveria ter por você, normalmente só te deixará perdido nesse mundo cheio de estímulos e tendências. Comparações. Nesse âmbito social, comparações sempre ocorrem. Comparação de salário, tamanho da casa, o carro, o celular, as roupas, os esportes. Existe uma bolha de ego que envolve boa parte das amizades e das relações, infelizmente. Hoje em dia, até entre casais, onde muitos términos ocorrem por conta das suas discrepâncias profissionais ou estilos de vidas diferentes que entram em conflito. As pessoas simplesmente não conseguem mais ter paz com elas mesmas e entram nessa mania de se compararem de forma estúpida para tentarem se sentir melhor, quando na verdade tudo só piora. Porque independente do quanto você esteja no topo, do tanto que tem em comparação com os outros, terá sempre alguém acima, tendo mais e sendo mais. A realidade é que a falta de propósito e de objetivos individuais causam isso. Como os indivíduos hoje já não sabem bem o que querem e nem o que de fato são, tentam determinar esse rumo com comparações. Ah, se fulano tem uma casa dessa, preciso ter uma igual também. Se essa pessoa da minha família comprou esse carro, preciso ter um carro tão bom quanto, ou melhor. Sabe, elas vão definindo as suas metas com base no que os outros possuem, e não no que é necessário para elas. E é tão cansativo, porque às vezes você está numa boa, na sua tranquilo, querendo só uma boa conversa e interação, e lá estão as pessoas ao redor, falando quem comprou o quê, quem conseguiu tal coisa, sobre tal pessoa e o salário dela que aumentou. Sabe, essas conversinhas materialistas que só visam a comparação e até inveja? Então, a realidade é que é cansativo e estúpido se comparar aos outros. E quem faz isso, faz porque não tem uma visão própria sobre quem é. Não sabe o que realmente precisa, não entende o que de fato quer. Então é mais fácil seguir o estilo de vida e posses alheias para definir um caminho. É total falta de individualismo, total falta de personalidade. Então, foca no que você tem que conseguir para si mesmo. Entenda o que a sua vida precisa e, no máximo do máximo, se inspire em alguém. Mas, em relação ao que os outros conseguirem, que bom para eles. Porque no fim não te interessa e não muda em nada em sua vida. Até porque, se você olha demais para o jardim dos outros, o seu jardim provavelmente ficará descuidado, porque a sua atenção não estará nele.
Nível de conversa. Você não se cansa de falar sempre sobre as mesmas coisas? Mesmo conversando com diversas pessoas, às vezes parece que está falando com a mesma pessoa de sempre, porque os assuntos se repetem. As polêmicas que comentam por aí têm sempre a mesma essência, as reclamações. Fofocas, ideologias, tudo igual, tudo inútil e até cansativo de aturar. E o que esperar de uma população que metade não lê um único livro sequer por ano? Não existem informações relevantes praticamente. E sempre que você encaixa um assunto interessante, se tiver sorte, uma pessoa continuará, ou nenhuma. A maioria só ficará ali, sem dar bola, só olhando, desinteressados, esperando a brecha para voltarem a fofocar sobre a vida de alguém ou comentar sobre a nova polêmicazinha da internet. Infelizmente, é isso que as pessoas se interessam hoje. Em tudo que é desfavorável para a vida delas. Em tudo aquilo que faz com que elas façam mau uso do cérebro. Como eu disse, boa parte das pessoas só sabem frases de um autor, mas nunca nem sequer leram um livro dele inteiro. Assistem também filmes na velocidade 2x, porque não conseguem se concentrar direito. E isso se assistirem porque normalmente só acompanham resumos e opiniões alheias. Enfim, a cultura é esquecida. Os assuntos interessantes são deixados de lado. E o que realmente faz sucesso é o que gira em torno da mediocridade. E para quem realmente aprecia uma boa conversa, para quem curte assuntos cabeça, que estimulam o raciocínio e a reflexão, não aguenta terminar conversas desse nível tão baixo que tem por aí. Não aguentam perder tempo com assuntos que parecem que emburrece quem participa do diálogo. Aprecia a solitude. O inteligente muitas vezes se recusa a ir em um lugar não porque está cansado daquelas pessoas e nem porque não aguenta mais o mesmo tipinho de conversa. Não é bem isso. Às vezes, nem se trata da sua energia social estar esgotada. Algo que acontece bastante também. Às vezes é só a prioridade da solitude. É querer ficar na sua e fazer algo que realmente gosta, de forma tranquila, sozinho. Como escutar uma musiquinha boa, aprender uma nova receita na cozinha, ver o seu filme favorito ou praticar o seu hobby sem ninguém para incomodá-lo. Seja ler um livro, jogar, cuidar da casa, estudar, levar adiante o seu trabalho extra e secundário, enfim. Seja qual for a atividade, pessoas inteligentes normalmente possuem alguma atividade que estimula suas mentes, treinando reflexo, raciocínio, desenvolvendo a própria inteligência e o físico em si. Porque sabe que isso é uma terapia, esse desenvolvimento, essa distração positiva, esse ato de estar sozinho fazendo o que gosta, faz extremamente bem para a consciência. E todo mundo deveria ter esse tempo sozinho. Todo mundo deveria saber a hora de recusar convites, se distanciar um pouco e purificar a si mesmo, se renovando com alguma atividade em que faça sozinho e na boa, sem ninguém saber, sem dar satisfação para ninguém. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.